Por que o movimento evangélico cresce e o Brasil não melhora? É uma matéria do Gospel Prime que fala que em 2020, possivelmente, seremos numericamente a classe religiosa predominantemente no país. Olha que loucura. 2020, falta pouco tempo, 2 anos. Né? Seremos mais do que os católicos. Acho meio exagerado isso aí, mas, de qualquer forma... É porque eles estão levando em conta o percentual de crescimento, né? Ah, tá. Se os evangélicos crescem 10% ao ano, suponhamos, eu não sei quanto que é o percentual de crescimento, e os católicos não crescem, mas mesmo assim eu não acredito sinceramente, para fazer a mudança... Porque não tá, sinceramente, não está dando para fazer muita diferença, não, sinceramente. Vocês acham? Não. Eu acho que... Essa já é uma questão que a gente tem levantado essa bola já há um tempo, né? Então, quando a gente começa a trabalhar com famílias e o número de divórcio não cai e o número de crentes aumenta, é um ponto questionador. Quando você faz visita a presídios e ali dentro a gente tem um grande número de pessoas que professam a fé e se dizem os chamados desviados, que fazem mais de 90% de presença dentro dos presídios que a gente tem. Então, isso tudo vai trazendo um susto. Aí você fala assim, meu Deus, aonde é que está essa verdadeira... de droga, né? Eu vi uma pesquisa, Flávia, que você pode fazer isso através de nomes bíblicos de presidiários. Boa! O nome de bíblicos. Isaac, Israel. O que tem disso no Josué, Paulo. Moisés. É verdade. Ver o berço que a pessoa veio, né? Mostra, E essa consciência de que a pessoa, ela professa uma fé, mas ela não pratica essa fé, ela já virou um ponto de religiosidade no nosso país. É o crente não praticante, né? Eu acho que tem a ver com isso, né? A gente está construindo um grupo, uma massa religiosa nominal. O sujeito se diz evangélico, se diz cristão, mas ele não conhece a Bíblia, ele não conhece a moralidade cristã. Onde é a razão? Então, essa é uma boa pergunta, né? Acho que a gente podia fazer uma... É a segunda geração? Será que, assim, os pais não estão sabendo educar os filhos? Assim, eu tenho uma teoria que a gente usa em nossa igreja, que é a questão do ensino. A gente acredita que a falta de ensino religioso, de ensino bíblico, de ensino condensado mesmo da palavra de Deus, é que gera esse apêndice, esse fenômeno, né, de pessoas que se dizem evangélicos, mas não conhecem basicamente nada. Você faz uma pesquisa, o que é redenção? Muitos vão falar, é o nome de uma igreja. Tem uma igreja na esquina que chama Redenção. Mas não sabe o que é. Então, eu acredito nisso, mas não sei se essa seria a resposta. Talvez estou sendo simplista demais. Mas talvez são várias razões. Eu acho que essa é uma das razões. Uma das razões. Um ponto que eu vejo também, chama preguiça. A preguiça da pessoa dispor a vida dela. O Billy Graham deixou uma frase célebre, né? Você entregar a vida para Jesus não custa nada, porque ele já fez tudo por você. Mas o discipulado custa tudo. E eu e o Moro, a gente estava conversando sobre isso ontem. Ele falou assim, a gente vê quem é ovelha, nós que somos pastores, quando você tem que exortar a ovelha e ela continua sendo sua ovelha. Essa é a dificuldade. Porque é muito ruim ter alguém intrometer na sua vida. E as pessoas não querem mais isso. Vai exortar bode pra você ver. Você toma um coice. Toma um coice e ele sai. Cabeçada, não sei se coice ele dá, mas morde, né? Ele dá cabeçada. Do ódio ele investe a cabeça, né? Eu acho que dentro dessa questão, né, da igreja que não está fazendo diferença, ou da chamada igreja que está fazendo diferença, eu acho que tem a questão também da segunda geração, daqueles que se converteram, né? Se convertem, aí tem os filhos. E aí tem a ver com o ensino também, Léo. Perfeito. Porque não sabem educar os filhos no caminho do Senhor. E Deus não tem neto, Deus só tem filho. Verdade, o filho nasce naquele berço, né? Ele nasce no contexto então ele vai à igreja porque o pai vai aos domingos, né? Agora aos domingos de manhã, à noite, enfim, vai. E aí o filho acaba indo porque o pai virou um crente nominal, né? O Dr. Lloyd Jones escreve o livro Avivamento, em 1959, eu me lembrei, estou lendo esse livro. E aí ele fala o seguinte, exatamente esse fenômeno que a gente está experimentando hoje no Brasil, a Inglaterra experimentava em 1959. Ele dizia lá o seguinte, as pessoas, elas se dizem protestantes, nós estamos num país anglicano, um país religioso, mas os índices da nossa sociedade de violência, isso em 1959, de problemas familiares, são gigantes.
Então, ele já questionava isso. Então, talvez olhar para esse grupo e tentar achar aí também a resposta, já que o senhor perguntou, né? O que é? Por que isso acontece? Qual é o diagnóstico que a gente pode dar para esse fenômeno? Talvez essa seja uma alternativa, Que né? é um sal sem salinidade, né? Um sal Sem que proveito, está salgando a terra. Lembrando de livro, né? Eu também estava lembrando daqui o Heróis da Fé, do Orlando Boyer, que ele cita a vida do Jonathan Edwards e da sua esposa, que é a Sarah, né? Que para mim é uma mulher que eu me espelho muito. Porque fala que ela ensinava, ela teve 19 filhos. Uau! E desses filhos, ela só ensinava eles a ler para ler a Bíblia. E eles faziam culto doméstico e cada dia um tinha que ler a Bíblia. Então, eles eram alfabetizados para ler a Bíblia. Né? E hoje nós temos um ensino fraco que você não sabe ler para nada. Então, não sabe ler a Bíblia não transforma, não tem experiência com Deus. E aí tem essa coisa nominal de que é cristão. É cristão como? As próprias discussões, não sei se teológicas, discussões sobre assuntos bíblicos, elas são superficiais. Superficiais. Você vai conversar com uma pessoa na igreja de determinado assunto, a pessoa fala, nem sei o que é isso. Então... Inclusive, no próximo tema que eu encontrei com o Léo no sábado, não foi que nem sei que dia que você foi lá em casa. Supralapsarianismo, né? Ele falou, vamos falar sobre supralapsarianismo. Também é ruim. Aí é ruim. Sobre docetismo, sobre... Também não precisa também tão profundo a teologia, não, né? Não precisa. Agora, eu acho que uma outra razão também desse cristianismo crescente, dessa igreja evangélica que não está fazendo diferença, é porque muito desse último crescimento se dá no movimento neopentecostal. E as igrejas neopentecostais, desculpa aí, cara, mas... É verdade. Não há novo nascimento na maioria das... Não tem. Aprofundamento bíblico, conceitos bíblicos não são ensinados. Agora, eu estou com muita esperança, esse ano que está se iniciando agora, porque a gente tem visto um movimento das igrejas, principalmente as igrejas mais tradicionais, em voltar à escola. A gente tem visto muitas escolas dentro das igrejas mais tradicionais, batistas, presbiterianas, mesmo renovadas, até pentecostais mesmo, de voltar ao ensino. Eu acho isso valioso, eu percebo que é um movimento bom e nesse movimento eu acho que a gente tem uma recuperação pode colocar as nossas esperanças. Eu creio. Porque é onde vai acontecer. Porque as mega igrejas, essas neopentecostais, a eclesiologia delas ou melhor, a teologia básica é a teologia da prosperidade, que não implica... Não, e a eclesiologia também. A eclesiologia não ensina nada. Né? Na verdade, é um organograma corporativo. Né? O chefe, o vice-chefe, o gerente, enfim, não tem uma eclesiologia real. E se trabalha para a hierarquia, e dentro dessa hierarquia fomenta o poder... Mas não tem ensino. E aí você quando tem algum tipo de ensino, esse ensino ele é voltado interno. Então, tem até algum tipo de ensino? Tem, mas é um ensino sobre a instituição. E não sobre o cristianismo em si. O que Cristo fez, né? Soteriologia, não tem. E aí você cria uma massa consumidora. Né? Que fideliza. Fideliza. Não, e mesmo assim, ele fideliza, mas é como aquele negócio, todo mundo comia McDonald's, até abriu o Burger King, fazer propaganda para eles aqui. Eles aí agora divide. Aí agora divide. Então é assim também, tá bom, mas até alguém lançar um hambúrguer grelhado. Porque aí eu vou para o outro, porque eu sou só apenas um consumidor. Mas e a sua vida? Qual o impacto que o evangelho tem na sua vida? Nenhum. Mas a gente já está vendo isso, né? Essa onda do neopentecostalismo já chegou agora nas raízes judaizantes. Então, a gente já está vendo agora, não se fomenta apenas os milagres. Cura, prosperidade, agora vão ser judeus. Vão todo mundo agora, como se isso trouxesse algum nível de espiritualidade que transforme alguma coisa. Eu amo Israel, oro por Jerusalém, né? O meu Salvador é judeu, né? Mas eu sou brasileira. Não faz sentido... Cidadão do céu, né? Guardar as festas judaicas. Eu agora vestir de judia para ser mais espiritual. Agora, o que a gente está falando, então, é que a igreja evangélica, estou me referindo pela matéria à igreja cristã evangélica, né? Estou me referindo ao catolicismo romano, outros segmentos. A igreja cristã evangélica tem crescido, mas, pelo que eu estou percebendo, ela é um sal sem salinidade, é uma igreja inofensiva. Inofensiva na linguagem até do John MacArthur. Olha o que ele falou sobre
o cristianismo inofensivo, as igrejas inofensivas. Achei bem interessante. Se a produção puder colocar aí a frase do pastor John MacArthur, dos Estados Unidos: cristianismo inofensivo não é bíblico. Está ali a foto dele, está no Gospel Prime, e ele fala, né, de um cristianismo inofensivo. É óbvio que a gente teria que ler toda a matéria, eu tive que ler exatamente para selecioná-la, mas o que vocês imaginariam, porque vocês não leram essa matéria, mas o que vocês imaginariam que seria um cristianismo inofensivo? Ou o que seria o cristianismo ofensivo? O que o cristianismo ele tem que ofender o quê? O cristianismo tem que atacar o quê? Para mim, a maior ofensa que o evangelho pode produzir é o inferno. Isso. É o inferno. O evangelho, quando ele para de falar na condenação de almas. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela falou comigo: sabe, Jesus ele não pode condenar ninguém, senão ele seria injusto. Eu falei: não, é exatamente o movimento oposto. Ele tira você da condenação, porque condenados todos estão. Então, eu acredito que evangelho ofensivo é evangelho que fala de arrependimento, evangelho que fala de pecado, o evangelho que fala de inferno, de condenação de alma. Eu acho que isso é evangelho ofensivo. E realmente isso a gente, como pastor, a gente se sente: poxa, será que se eu falar sobre isso aqui, como que as pessoas vão encarar, né? Mas isso é um perigo. O que a gente está pregando dos púlpitos, às vezes a gente tá jogando para a torcida, sabe? Sabe aquele evangelho para melhorar a autoestima da audiência? Você é importante. Não como, ai, coitado de Deus, se não fosse você. Sabe? A gente está numa expositiva de Romanos, né, na igreja já há algum tempo. E, assim, com Romanos é muito isso, né? Esse evangelho ofensivo, porque Paulo foi ofensivo com os romanos. E ele falou de coisas nesse nível. Então, mas será que a gente está assim, o grosso do evangelho cristão está assim? Não sei. A gente ofende quando você contraria o que a pessoa está gostando de ouvir. Né? Então, por exemplo, a gente vai aconselhar um casal. Então, o casal chamou a gente, precisa de aconselhamento. Eu acho tão bonitinho que o Mori já chega e fala assim: a gente vai começar esse aconselhamento... O pressuposto que a gente vai colocar aqui... Com um momento... Para começar a conversa, a gente tem que começar com um ponto. Não tem divórcio. Mas não sei o que... Não, se tiver, não tem como conversar. Para começar a conversa, tem que passar por aqui. Por quê? Porque flexibilizou. E hoje a flexibilidade gerou. Então, quando você está no evangelho, que ele não te dá alternativa de divórcio, você está contrariando muito a pessoa. Ela fala assim: eu não vou ficar nessa igreja não, porque aqui eu não posso divorciar. O pastor não me entende. Até na desculpa de pregar o evangelho da graça, a gente, né, vou me incluir no meio dos pregadores, e sou também, a gente prega um evangelho muito light, né, muito suave. Mas é o evangelho da graça. Ok, a graça é isso mesmo, mas a graça é um recado dizendo: olha, eu vou tirar você dessa condição. Qual é a condição que o homem sai para alcançar a condição que a graça oferece para ele? E se a gente não entender isso, a gente fica pregando esse evangelho aí. E a gente se acha. O problema é que a gente se acha. E o evangelho que ofende vai falar assim: Flávio, você não é nada. Sabe o que você é? Nada. Você não tem nada de bom em você. O que tem de bom em você foi Cristo que fez. Esse evangelho me ofende, mas ele me ofende para me salvar, né? A tua graça me feriu e por isso eu a amei. Então, nós precisamos ser ofendidos mesmo. Eu acho que a gente... tem um pastor amigo, até um grande abraço para o Charlie. O Charlie fala uma coisa que eu dou risada. Ele falou assim: sabe o grande problema que aconteceu com a nossa sociedade brasileira? Foi quando o metiolate parou de doer. Ótimo. Foi um problema. Porque o metiolate parou de doer. Nós criamos uma geração mimimita dentro da igreja. Verdade. Que as pessoas, sabe, não querem passar por dor. Eu sei que dor não é gostoso, gente, mas dor faz parte do processo até de amadurecimento. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.